Esteja convosco, estamos aqui para aprender a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, estamos aqui felizes, sabendo que o Senhor está presente entre nós e sabemos também que o Senhor nos dará sabedoria, o Senhor nos dará entendimento para poder entender a Tua palavra, meu Pai. Senhor, que o Senhor venha abençoar cada jovem, que o Senhor venha abençoar cada adolescente, em nome do Senhor Jesus. Amém. O nome da nossa lição é Batismo no Espírito Santo e Dons. Lição número 8. Antigamente, olha, esta lição é complemento da última lição, tá? Antigamente, o Espírito Santo de Deus, ele vinha somente em algumas pessoas. Deu para você entender? O Espírito Santo de Deus vinha somente em algumas pessoas. Quais eram essas pessoas? Eram reis, profetas e sacerdotes. Por exemplo, o rei Davi foi ungido a rei por Samuel. O Elias, ele passou a função dele para Eliseu. Então ele ungiu Eliseu. Ele colocou Eliseu no seu lugar. O Espírito Santo era temporário naquela época, ele não era permanente assim como é hoje. Porém, teve algumas profecias naquela época mesmo, por alguns profetas, e falavam que o Espírito Santo desceria por completo sobre toda a carne. Olha, eu gostaria que você pegasse, dá um pause aí no vídeo, pegasse uma caneta, um papel e, é claro, a própria Bíblia. Nós vamos ler bastante versículos. Abra a tua Bíblia em Joel, capítulo 2, versículo 28. Então, depois desses eventos, derramarei do meu... Olha aí, essa palavra está em hebraico, ruach, que significa ar, espírito, né? Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os jovens, vocês, ganharão visões. Então Joel profetizou. E aconteceu, né? Em João capítulo 14, vai lá, João 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, Jesus dizendo, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque ele vive conosco, estará dentro de vós, estará dentro de vocês, estará dentro de vocês. Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu, em verdade, vos batizo com água. João Batista está dizendo isso. Para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com poder. Olha o que diz em Lucas, capítulo 24, versículo 49. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade até que sejais revestido do poder do alto. Em Atos, capítulo 1, versículo 5, diz assim: porquanto João de fato batizou com água. Entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Mais uma aí, né? Falando sobre o batismo que viria. No mesmo Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. E de repente, lembra do último vídeo que eu postei sobre um trecho
desse acontecimento, olha aí o que irá acontecer. Lugar, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Em seguida, Pedro lembra da profecia quando o povo estava falando em outras línguas. Na hora Pedro lembrou da profecia de Joel. Lembra lá em Joel quando fala que os jovens ganharão visões, em Joel capítulo 2 versículo 28, que ele diz: então depois desses eventos derramarei do meu espírito sobre todos os povos, sobre toda a carne, sobre todo o mundo, e todos serão cheios do Espírito Santo de Deus. E aí ele lembra que aquela profecia que Joel tinha dito estava acontecendo naquele exato momento. Naquele exato momento. Olha, nenhum cristão deve buscar o batismo com o Espírito Santo. Você sabe disso? Pois nós fomos batizados a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador de nossas vidas. A partir do momento que nós reconhecemos que Jesus morreu por nós naquela cruz. E aí você pede para que Jesus perdoe os teus pecados. Aquele homem se foi e agora você é uma nova pessoa. O Espírito Santo de Deus habita em ti. Então, você sabe que você já é batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo está em ti, está dentro de ti. Você tem que fazer o quê? Buscar ser cheio. Você tem que buscar o enchimento do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Eu gostaria que vocês anotassem tudo, para que vocês venham depois olhar versículo por versículo e depois até capítulo por capítulo, tá bom? Para vocês entenderem todo este contexto desses versículos que eu estou te dizendo. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13 diz: pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Pentecostes. O que significa Pentecostes? Eu anotei aqui. Pentecostes significa 50 dias após a Páscoa. Eles celebravam as colheitas, que significa as primícias, e o recebimento da lei de Deus no Monte Sinai. Então, Pentecostes significa 50 dias após a Páscoa, né? Por que Deus escolheu esse dia? Deus escolheu esse dia para mostrar que estava acontecendo as primeiras conversões. Lembra das primícias, né? Então, eles comemoravam, eles celebravam as colheitas, que significa as primícias. Então, Deus pegou esse mesmo dia e colocou um significado nisso a partir desse dia, que significava as primeiras conversões. Então, várias pessoas foram sendo convertidas a Cristo. E o recebimento da lei significa o quê? Estava recebendo o Evangelho de Cristo. O recebimento do Evangelho de Cristo. Deus estava celebrando a nova aliança. Então, a partir daquele momento, o Evangelho de Cristo estava sendo iniciado. Eles estavam recebendo o Evangelho de Cristo. Deu para vocês entenderem um pouquinho? Consegui explicar em 10 minutos. Acredito que eu conseguiria explicar um pouquinho mais, só que eu não vou respeitar o tempo, né? Para não ficar um vídeo muito longo, muito comprido. Olha,
precisamos buscar o batismo no Espírito Santo para desenvolvermos melhor nossa vocação no reino de Deus. Tanto o batismo quanto os dons e o fruto do Espírito Santo são ferramentas indispensáveis para os cristãos de todos os tempos. Amém? Então, vocês têm que continuar buscando o batismo com o Espírito Santo. Na verdade, o batismo com o Espírito Santo você já tem, eu falei errado. Vocês têm que buscar o enchimento, vocês têm que se encher do Espírito Santo de Deus. Como você deve fazer isso? Primeira coisa, você deve orar. Você deve jejuar, você deve buscar mais a Deus, sabe? Você tem que louvar, você tem que estar conectado ao Senhor Jesus. Assim como diz o nosso grupo, conectados a quem? Conectados, jovens conectados a Jesus. Aí sim, vocês serão cheios da presença de Deus, tá bom? E lembrando que se vocês são cheios da presença de Deus, Satanás foge da tua presença. Amém? Que Deus venha abençoar muito a tua vida. Que Deus venha derramar por completo, venha encher por completo o Espírito Santo de Deus. Nós falamos que Deus venha batizar vocês, mas sabe quando a pessoa fala que você seja batizado no Espírito Santo? É um modo de dizer também, é claro, né? Então, que vocês venham ser cheios, porque o batismo com o Espírito Santo, vocês já têm. O Espírito Santo de Deus habita aí em vocês. O nosso corpo, ele é morada do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus venha abençoar muito a tua vida. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, estamos aqui mais uma vez para aprender a Tua Palavra, e nós cremos que nós aprendemos a Tua Palavra, meu Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que estes jovens, meu Pai, estes jovens que são conectados a Ti, que eles possam ser encorajados, meu Pai, pelo Espírito Santo de Deus que habita neles, meu Pai, que eles possam ser instrumentos, que eles possam ser, em nome do Senhor Jesus, veículos em Tuas mãos, meu Pai, que eles possam pregar o Teu Evangelho, Senhor, que através das atitudes, dos comportamentos deles, pessoas venham se converter a Ti, meu Pai, porque eles darão bons testemunhos de Ti, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, abençoe a cada um. Dê um dia abençoado, dê uma semana abençoada e produtiva. Abençoe também as famílias deles, meu Pai. Dê muita saúde, em nome do Senhor Jesus, a eles. Desde já, eu te agradeço, meu Pai. Amém. E é isso, eu espero todos lá na Escola Bíblica Quadrangular. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe vocês. Amém.